Alô? Alô? Com quem eu falo? Marcos. Oi, Marcos. O Marcos é um assíduo ouvinte do nosso programa, né, Marcos? Exatamente. Faz a sua pergunta. Eu queria saber se as pessoas que existiram antes de Jesus, elas estão no inferno. Já que estão, antes de Jesus, existiu milhões, bilhões de pessoas, né? Eu gostaria de saber se elas estão no inferno. Tá certo, obrigado pela sua participação. Por nada. Pastor Wellington. Nós temos aqui a pergunta do Marcos, que a pergunta dele queria saber se antes de Jesus, ou seja, as pessoas estão no inferno, né? E eu gostaria de mencionar, citar aqui para o Marcos, um texto bastante conhecido, extremamente importante, que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo, ele vai fazer uma menção, fazer uma distinção entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele vai começar a falar sobre a influência pecaminosa que entrou para todos os homens através de Adão, teologicamente conhecido como a depravação total, e depois ele vai falar sobre o papel de Jesus, ou seja, o que eu entendi, embora o Marcos ele não tenha colocado na sua pergunta, é que aparente que só estão no céu, só vão ser salvos as pessoas que nasceram após a Jesus, ou seja, como que se a morte de Jesus ela não tivesse alcance ou eficácia para as pessoas que viveram antes dele. Então o que eu quero deixar bem claro é o que a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, a morte de Cristo, ela tem alcance não apenas para as pessoas que nasceram depois de Cristo. A morte de Cristo tem acesso a todas as pessoas. Até porque a Bíblia fala que Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Era o plano divino para acontecer isso. Ou seja, de maneira que só entrarão no céu através de Jesus. Ainda que essas pessoas não tenham vivido depois da época de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus, ele tem alcance, eficiência para todos os homens, de maneira que só entraremos no céu através de Jesus. Ou seja, não existe uma salvação realizada antes de Jesus e uma salvação realizada para aqueles que nasceram depois de Jesus. A salvação é uma só, independente do ano ou da época em que tal pessoa tenha nascido.